Sim, sim, sem problema. Então, por gentileza, poderíamos começar com o Dom Anselmo? Dom Anselmo está presente? Caso não esteja, a gente começa com o professor Anderson. Dom Anselmo, por gentileza. Ele estava dialogando aqui. Ok, por conta do tempo, eu chamo agora para a nossa conferência a relevância de uma instituição escolar profissionalizante no sertão da Bahia, uma breve história do Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora do Mosteiro Cisterciense em Jequitibá, Mundo Novo, Bahia, Brasil, que tem como conferencista o professor mestre Anderson Mendes Sampaio. Bem-vindo, professor Anderson, com a palavra. Boa noite, professor Everaldo. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta. Eu gostaria que fosse presencialmente, como foi da última vez. Nessa ocasião não foi possível. Quero cumprimentar a todos, a toda a nossa audiência, tanto religiosos quanto leigos, enfim. Muito bom ver o rosto do Padre José novamente, e na pessoa dele quero cumprimentar todos da Abadia de Jequitibá, assim como o Abade do Antônio José, enfim, na pessoa de Everaldo, todos os conferencistas e a audiência de um modo geral. É um prazer estar de volta. Meu nome é Anderson Sampaio, eu sou piritibano, eu moro aqui pertinho de Jequitibá, são aproximadamente 35, 50 quilômetros, a depender do caminho que você toma. Eu sou licenciado em História pela UNEB, eu sou especialista em História e Cultura Urbana também pela UNEB Memória, e sou mestre em Educação, e boa parte disso é graças a essa maravilhosa abadia, maravilhosa Fundação Divina Pastora e os seus vínculos com a educação que sempre me chamaram muito a atenção. Meu vínculo com Jequitibá é de infância, da oralidade, do que se ouvia a respeito de Jequitibá e de como os jovens iam para lá, enfim, estudar e sair de lá com uma profissão. A criança que ouvia isso mal tinha a noção, mal tinha a ideia de que se tornaria historiador, de que visitaria anos depois o Mosteiro de Jequitibá como professor de História Medieval, e que, estando em Jequitibá, seria tomado por uma série de questionamentos a respeito do valor e da complexidade daquilo que via. Meu contato com Jequitibá primeiro é pela profissionalização, pelos jovens que se profissionalizavam, que eram disciplinados e, enfim, tinham oportunidade de ingressar no mercado de trabalho via a formação dos cursos profissionalizantes lá na infância. Já na idade adulta, já um jovem universitário, eu entro em contato com a Ordem Cisterciense agora pelas lentes da disciplina e da Idade Média, né? Período medieval na universidade, e aí o professor José Carlos, maravilhoso, nos leva para fazer uma visita, e aí eu finalmente entro em contato, de fato, agora com a Ordem, e não apenas com a memória de ouvir falar de jovens formando-se profissionalizando em Jequitibá. Então, vem um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, de possibilidades de estudo que são assim absolutamente interessantes e que vão aquecer meu coração para me dedicar a estudar Jequitibá. Então, faço minha graduação, minha monografia é sobre o Mosteiro Cisterciense, a sua fundação e a Fundação Divina Pastora. Então, eu me concentro muito mais na questão histórica do mosteiro aliado à Fundação Divina Pastora. Na especialização em História, Cultura Urbana e Memória, eu me dedico especialmente aos vínculos educativos da Fundação Divina Pastora e do Mosteiro Cisterciense de Jequitibá. E, finalmente, no mestrado, eu me dedico, aí sim, exclusivamente ao estudo do Centro de Profissionalizante de Jequitibá. Tá? Então, dado a avançada da hora, a gente não vai se demorar, mas só para a gente fazer
tomar uma breve memória desse período, a gente precisa lembrar que a vinculação do Jequitibá, do mosteiro, da fundação, já vem desde, no caso específico de Jequitibá, desde o testamento do Plínio Tude, né? Ele deixa parte dos seus bens, ele dedica parte dos seus bens para que nas fazendas dele fossem implantadas escolas que onde deveriam ser admitidos gratuitamente os descendentes de seus parentes e filhos de seus empregados. O instituidor da Fundação Divina Pastora, Plínio, orientou que nessas escolas fosse dado o ensino do catecismo e divulgada a santa religião católica, apostólica e romana. Assim, exatamente nessas palavras no testamento dele, de fevereiro de 1936. E aí é preciso que a gente leve isso em consideração para a gente entender que as experiências e as vivências de Jequitibá, do mosteiro, da fundação com a educação são absolutamente interessantes. Eu costumo sempre dizer, por onde passo, que cada uma das experiências educativas de Jequitibá poderia dar uma dissertação de mestrado, um trabalho de doutorado assim maravilhoso. Então, historiadores e historiadores da educação, pedagogos, eis aí um conjunto de possibilidades de pesquisa assim absolutamente rico e com uma boa documentação, com uma farta documentação, a qual, graças a Deus e graças aos irmãos, eu tive acesso no meu processo de pesquisa. Então, nós temos lá, em 38, uma primeira tentativa e a primeira experiência já educativa com os monges do Mosteiro de São Bento de Salvador. Entre 30 e 45, nós temos em 40 a matrícula de 19 alunos que cursam o ensino primário, né? Mas daí até 45, a ideia de se construir um mosteiro e concentrar as forças na construção do mosteiro terminam deixando essa atividade um pouco à margem do processo, que era absolutamente compreensível, e a gente precisa lembrar que é também o período em que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E é preciso que a gente tenha isso em mente, a gente não pode descolar todas essas análises do contexto histórico em geral. Depois, Antônio Moser, né? À época, então, padre prior, reinicia aos poucos esse trabalho com a escola de ensino primário a partir de 1945. Entre 44 e 45, então, se faz a Escola Divina Pastora e o Ginásio São Bernardo. A Escola Divina Pastora, com ensino primário, religioso e agrícola, conforme o desejo do instituidor da fundação, e o Ginásio São Bernardo, uma tentativa de uma espécie de educação particular, privada, né? Sem fins lucrativos, mas que fosse uma alternativa para os jovens daquela comunidade do entorno do Jequitibá. Inclusive, foi tema de discussão e de dissenso entre os instituidores da fundação, na pessoa de Dona Isabel, e os cistercienses. Em 48, ao alvará para funcionamento de uma escola para alfabetização de adultos, inclusive com apoio da Secretaria de Educação do Estado. Em 49, a criação do seminário de São Bernardo, Seminário São Bernardo, para a formação de novos clérigos. E 49 a 70, aí funciona tanto o Seminário São Bernardo quanto a Escola Divina Pastora. O seminário para vocações e a Escola Divina Pastora, com ensino primário para as crianças, preferencialmente do sexo masculino, e a alfabetização dos adultos da fazenda de Jequitibá. Entre 69 e 70, a instituição das escolas primárias Santa Isabel e a Escola Santo Antônio, e aí, finalmente, em 1970, acompanhando as mudanças que vinham ocorrendo no contexto da educação nacional em 1970, foi implantado o Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora, que foi o último objeto sobre o qual eu me detive, com o qual eu consegui a minha dissertação de mestrado. Tá? E aí, no que é que eu me concentro quando eu estudo o Centro Profissionalizante de Jequitibá? E eu vou pedir um pouco da paciência da audiência, porque é uma discussão relativamente complexa do ponto de vista de que a minha ideia era fazer a história de uma instituição educativa em sua peculiaridade e sua singularidade,
né? Considerando que Jequitibá era um caso muito específico. E o Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora, ele funciona de 1970 até 1996, né? Tendo sua última prorrogação de funcionamento, de autorização de funcionamento, negada em 1993, e isso tem muito a ver com o contexto geral da educação brasileira no período. O Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora foi criado em 1970, sob a tutela do Mosteiro Cisterciense de Jequitibá. Nesse período, as bases organizacionais do sistema educacional brasileiro estavam sendo profundamente alteradas, de modo a conformá-lo aos desígnios políticos e econômicos dos governos militares, então instalados no país desde o golpe civil-militar de 1964. Ora, nesse período, a profissionalização universal e compulsória do ensino de primeiro e segundo grau, principalmente pela Lei 5692/71, era o grande objetivo da educação nacional: profissionalizar, né? Dessa forma, no nosso trabalho, nós nos dedicamos a identificar as singularidades do Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora, de modo a particularizá-lo em face da legislação e da política educacional brasileira no corte cronológico. No caso, 1970, a sua criação, até 1996, quando ele encerra seus trabalhos. Muito embora isso, claro, não signifique apartá-lo do contexto mais geral da educação do Brasil. A fim de identificar essas singularidades, em primeiro lugar, nos debruçamos no estudo das condições de criação dessa instituição escolar. Por que se criou o Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora? Ora, foi criado junto ao mosteiro com o manifesto objetivo de fixar os jovens da Fazenda Jequitibá na região, através da oferta de cursos profissionalizantes de agropecuária, mecânica geral, mecânica de autos e marcenaria, né, as oficinas ainda estavam lá, pelo menos até a nossa última visita. Nesse sentido, e no nosso trabalho, podemos verificar a influência da legislação e da política educacional brasileira da época, que já se encaminhava para a profissionalização compulsória e universal do ensino de primeiro e segundo graus. Contudo, não podemos deixar de observar os fatores que contribuíram para a decisão de criar, outros fatores que contribuíram para a decisão de criar uma instituição escolar nesses moldes. A Fundação Divina Pastora, desde quando instituída pelo coronel Plenitude, já preconizava a iniciação dos alunos do ensino primário na religião e nas técnicas agrícolas. Por outro lado, a própria mentalidade cisterciense relativa ao trabalho, sintetizada na expressão ora et labora, reza e trabalha, também exerceu influência sobre a decisão de criação de uma instituição escolar profissionalizante. Outros elementos, como a grande demanda por educação e mão de obra qualificada, a reunião de condições materiais, entre outros, também criaram condições para a implantação do Centro Supletivo de Qualificação Profissional. Persistindo na identificação das singularidades dessa instituição escolar, passamos a estudar as características do seu espaço físico, as condições materiais de seu funcionamento. Nesse ponto, ressaltamos que a estrutura física que servia ao Centro Supletivo Profissionalizante resultou, ao mesmo tempo, de um processo de adaptação, quando o Seminário São Bernardo deu lugar ao internato dos alunos do Centro Supletivo, e de construção mesmo, no caso do aparelhamento de espaços específicos para o ensino profissionalizante, como no caso das oficinas de aulas práticas. No entanto, identificamos que outra característica conferia especial peculiaridade a esses espaços e, por extensão, a essa instituição escolar: a sua ligação espacial com o Mosteiro Cisterciense de Jequitibá e com as comunidades do entorno, do que resultavam regulamentações de trânsito bastante específicas para os alunos do Centro Supletivo. A caracterização do quadro administrativo e docente do Centro Supletivo de Qualificação Profissional da Fundação Divina Pastora, os professores, os técnicos, se constituiu num grande desafio nesse trabalho, sobretudo pela escassez de fontes documentais e pela ausência de uniformidade nas informações da documentação pesquisada a que nós tivemos acesso. Porém, ao centrarmos nossas análises nas figuras dos padres Henrique e Estevão e nos demais instrutores, podemos perceber a singularidade da gestão e do exercício do magistério nessa instituição escolar.
com um corpo docente predominantemente recrutado entre clérigos de formação diversa, mas que eram unidos pela formação religiosa, identificamos na rotina escolar a exigência ao máximo das capacidades de atenção, memorização, repetição dos alunos, como meio de alcançarem o conhecimento que se lhes desejava incutir. E a figura central dessa relação, claro, era o professor. Notadamente, o recrutamento e a atuação dos instrutores devem ser considerados como elemento bastante singular, peculiar no centro supletivo profissionalizante. Destaque-se alguns indivíduos com qualificação muito acima da média dos professores da região. Por outro lado, buscamos elencar as características da clientela do centro. A quem se dirigiam os cursos? A quem servia esses cursos? Exclusivamente, inicialmente, a jovens do sexo masculino, por conta da tradição e regulamentação cistercienses. Os alunos do centro supletivo profissionalizante, em sua maioria, tinham formação elementar, ali pelas séries iniciais do primeiro grau, então, primeira a quarta série, e eram oriundos prioritariamente da microrregião de Itaberaba, tá? Predominantemente filhos de lavradores e donas de casa. Esses alunos, ao ingressarem nos cursos profissionalizantes, buscavam essencialmente melhorar sua condição social pela inserção no mercado de trabalho, servir como mão de obra, ter espaço para produzir, para trabalhar, para garantir seu próprio sustento. Os dirigentes do centro supletivo, a partir de 76, buscaram autorização e reconhecimentos oficiais dos órgãos competentes para os seus cursos, autorizados somente a partir, efetivamente, de 1977. E aqui se tinha o desejo de torná-los equiparados ao ensino regular, de modo que os alunos que entrassem, por exemplo, na quarta série, ao final desses cursos, tivesse alguma equiparação com a oitava série ou com o correspondente segundo grau, a depender da quantidade de cursos e o tempo que ele passasse. Tá? E essa querela, né, terminou sendo decisiva para que algumas coisas levassem o centro a perder vigor na década de 90. O que, na verdade, já era também e estava ligado a outras questões relacionadas à política nacional de educação. Tá? Por fim, nos reportamos novamente ao objetivo dos cistercienses ao implantar o Centro Supletivo Profissionalizante, que era de fixar os jovens na região de Jequitibá. Tarefa que, conforme podemos concluir, nem sempre foi possível se concretizar, visto que a vocação econômica da região era predominantemente agrícola, e que a pequena capacidade de absorção de mão de obra pelo mercado de trabalho regional, muitas vezes produziu o efeito contrário, e alguns terminavam indo para o sul do país, que foi um movimento que nós já conhecemos aí em história, especialmente ali nas décadas de 60, 70 e 80. Tá? O saber que se desejava incutir nessa escola era predominantemente profissionalizante, quase sempre relegando um pouco ao segundo plano o currículo de formação geral. Não que não tivesse, e no meu trabalho exponho lá as cargas horárias, a distribuição das disciplinas, dos professores, quem ensinava cada uma das disciplinas, o que era formação geral, o que era formação específica, profissionalizante, enfim. Contudo, frequentemente foram encontrados na documentação pesquisada indícios de outro tipo de formação bastante específica e outras maneiras de inculcá-la, fato que abre espaço para pesquisas futuras, respectivamente a formação moral, inclusive salientada por um dos que avaliaram o pedido de autorização de funcionamento do centro supletivo. Ele reconhece a importância não só do ensino profissionalizante, mas ele chama a atenção de que não poderia ser supletivo, e ao mesmo tempo ele diz, olha, mas é preciso valorizar não só o trabalho de profissionalização que esses homens estão fazendo no sertão da Bahia, como é preciso valorizar também o que eles estão inculcando do ponto de vista de moral, de disciplina, de ética, de formação para a vida. É um detalhe absolutamente importante no nosso trabalho. Em suma, tendo identificado e analisado as características, as organizações, as práticas do centro supletivo, concluímos ser esta uma instituição escolar bastante singular, principalmente no que diz respeito à sua relação com o contexto mais geral da política e da legislação da educação brasileira nesse período. Nesse ínter, o centro supletivo profissionalizante oscilou entre aproximações e distanciamentos da política nacional. Não é mera coincidência o fato de que,
surge na década de 70, no contexto da Lei 5692/71, e perde força em 1996, por ocasião de uma mudança também do ponto de vista da estrutura da educação nacional, que agora já não celebrava como antes a profissionalização compulsória universal, tal como na década de 1970. Então, o fato do centro supletivo estar ali entre 1970 e 1996 tem muito dessa relação, tá? E é preciso a gente considerar a importância que foi desse centro profissionalizante, não tanto pela característica da suplência, da formação geral, embora essa tenha sido absolutamente importante, mas, sobretudo, pela profissionalização em mecânica de autos, mecânica geral, agropecuária, marcenaria, entre outros vários cursos que a Fundação promoveu nesse período, né, sob, claro, a tutela do Cister Ciências em Jequitibá. E como esse trabalho foi valoroso, e como esse trabalho foi necessário. E é uma pena que o Estado brasileiro não tenha conseguido entender que profissionalização, né, e currículo comum podem caminhar juntos. Agora, nós estamos vivendo isso, né? O ensino profissionalizante terminou ganhando espaço aí com os CETEPs, as escolas famílias agrícolas, etc. Mas por que não se percebeu isso? É a lamentação do historiador que entende as condições históricas e como isso foi construído e como isso legalmente e do ponto de vista político foi, enfim, há um grande intelectual brasileiro que diz que às vezes o fracasso na educação do Brasil não é falha, é projeto, né? Mas, enfim, extremamente importante que o Centro Supletivo de Qualificação Profissional tenha funcionado entre 70 e 96. Extremamente importante que tenha formado tantos trabalhadores qualificados, não só aqui na nossa região, como também aqueles que se deslocaram para o sul do país para tentar uma vida melhor, que era o que, em parte, as condições da época ofereciam. Enfim, eu não posso me alongar mais em função do tempo. Agradeço pela audiência de todos. Estou à disposição para eventuais intervenções. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns pela tua apresentação, parabéns pela tua trajetória e parabéns por ter administrado o horário. Nenhum administraria esse horário tão bem assim. Grato estamos aqui. Passamos agora à conferência, pedimos desculpas ao Dom Anselmo por conta dos problemas técnicos e já passo a palavra para o Dom Anselmo e o irmão Bernardo, por gentileza. Com a palavra, Dom Anselmo, por gentileza. Assim, boa noite mais uma vez. Então, dando continuidade, né, à série de discussões e apresentações que estão sendo feitas nesse primeiro simpósio internacional de Jequitibá, visto que no momento que eu fiz houve um problema técnico, mas eu gostaria de dar continuidade, então. Como eu dizia, eu falo aqui do Mosteiro de São Bento, em Salvador. Eu sou mestrando em História da Arte Brasileira na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E, então, o meu tema é a contribuição do monarquismo beneditino cisterciense no desenvolvimento da educação, arte e arquitetura na cultura ocidental. Eu vou aqui colocar em tela cheia, então, e peço que então vocês estão vendo os slides. Me dê, por favor, um sinal positivo. Obrigado. Então, para falar sobre esse tema, é preciso voltar séculos um pouco
a abadia de Cluny, na França, que é onde a gente pode falar que é o esplendor do monarquismo beneditino, os monges negros, né? Como o próprio Dom Abade Emanuel fala no seu livro Introdução à História Monástica, que é com Cluny que começa o grande esplendor dos monges beneditinos antes, não é? Da reforma cisterciense. Então, aí nós temos a planta da abadia de Cluny e, sobretudo, a planta da sua igreja, não é? Que é o foco dessa nossa discussão, porque é a partir da ornamentação, da decoração das igrejas medievais, das igrejas monásticas, que parte a reflexão de São Bernardo de Claraval. Existe um estudioso muito interessante, um estudo recente de Duarte Nuno Morgado, que escreveu um livro sobre arquitetura cisterciense em Portugal, onde ele fala sobretudo sobre a arquitetura da igreja de Santa Maria de Alcobaça, onde ele nos fala que São Bernardo ele vai ter como alicerce da sua reflexão justamente a abadia de Cluny. Ele não é monge de Cluny, nunca pertenceu a Cluny, muito pelo contrário, ele entra em Cister e de Cister ele parte justamente para fundar a abadia de Claraval, ao qual ele será abade, não é, de Claraval. E então três elementos são importantes nessa nossa reflexão. É Cluny, é a abadia de Cluny, é o abade Suger, que é um abade cluniacense, assim a gente pode dizer, que faz parte dessa grande congregação que era regida pela abadia de Cluny, e o próprio São Bernardo de Claraval. Mas Bernardo vai ter uma amizade muito forte com o abade Suger, que é o grande reformador, né, da abadia de Saint-Denis, né, e também amigo de São Pedro Venerável, mas isso não impede que São Bernardo faça críticas ferrenhas em relação à arte medieval e à arte monástica do seu tempo. E aí nós temos esse texto que é interessante ser lido, onde é do livro Introdução à História Monástica, do Abade, do capítulo 25, onde ele fala sobre os cistercienses. E, bom, aqui está cortando, mas deixa eu ver aqui no próprio livro para ler. O abade Suger, reformador, estadista e amigo de São Bernardo, reedificou a igreja abacial de São Denis em 1137 a 1150. Este foi o primeiro exemplo completo do novo estilo, o gótico, com estátuas e vitrais coloridos planejados pelo próprio abade, conhecido como o patrono das artes. Suger foi duramente criticado por seu amigo Bernardo, que só mais tarde amenizou suas críticas. Aquele era um abade cluniacense, porém, sua interpretação da regra e sua atitude diante da arte do belo a serviço do divino era muito semelhante aos cluniacenses. Então, São Bernardo ele não comunga de modo algum com o pensamento cluniacense. Depois nós vamos ter um outro texto que não está aqui, mas cartas que ele dirigia a São Pedro Venerável, um dos abades de Cluny, onde ele faz críticas também ferrenhas aos ornamentos, à decoração, que foi até citado aqui, inclusive pelo professor Everaldo, na sua fala, quando São Bernardo critica o exagero que existia dentro das igrejas. Com isso, a gente não pode falar negativamente, nem positivamente, nem aqui defender quem estava certo, né, nessas posições. A gente está falando de discussões que tocam, sobretudo, uma espiritualidade, né? Uma espiritualidade que era refletida na ornamentação, como a gente vai ver mais adiante quando eu falar sobre a igreja de Alcobaça. Então, São Bernardo, né, é o grande propulsor, não é, dessa reforma. Ele não vai criar um estilo novo, não existe uma estética nova. O que ele vai dar é continuidade, ora purificando o que achava como exagero. Então, aí nós temos essa iluminura, onde mostra a representação da partida de São Bernardo para fundar a abadia de Claraval, ou seja, deixando a abadia de Cister com um grupo de monges, inclusive alguns
seus parentes para fundar a Abadia de Claraval. Depois, ele vai chegar até Portugal e vai fundar a terceira fundação de Claraval, vai ser justamente a Abadia de Alcobaça, em Portugal. E os historiadores, os pesquisadores falam que Alcobaça, que ainda existe até hoje fielmente, nada foi destruído, nada foi demolido, é a cópia fiel do que seria Claraval, porque o que se tem hoje de Claraval, ainda na França, é apenas uma sombra, é um resquício do esplendor daquela abadia, porque os ambientes medievais foram todos destruídos com a Revolução Francesa. Assim como a Revolução Francesa também destruiu a abadia de Cluny, ela vai destruir Claraval. E o que existe hoje de mais antigo é do século XVII e do século XVIII. Então, se a gente quer olhar o que era Claraval no tempo do período de São Bernardo, a gente pode olhar para a abadia de Alcobaça. É uma cópia fiel, é uma filha que copia a sua mãe. Então, quando falamos de pobreza na arquitetura cisterciense, nós falamos de austeridade. Não é uma arquitetura pobre, muito pelo contrário. É uma arquitetura rica, porque é cantaria, são pedras que são esculpidas. A gente não pode falar que a fachada da igreja de Alcobaça é uma fachada pobre, de modo algum. É uma fachada rica, mas por trás dessa riqueza há uma austeridade, há uma pobreza, há uma nova forma de interpretar a própria regra de São Bento. Passagem para a pedra da austeridade. Então, na pedra nós vemos a austeridade. Apesar de não existir regras específicas para as construções cistercienses, não há um tratado, não há um livro, como hoje nós comemoramos, por exemplo, São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, esse bispo da Contra-Reforma, ele vai escrever um verdadeiro tratado de como as igrejas deveriam ser construídas, como as igrejas deveriam ser ornamentadas, a disposição de tudo que existe na igreja, e até hoje, até nas igrejas modernas, há resquício desse tratado de São Carlos Borromeu. Mas aqui não cabe isso. Conseguimos entender o que eles pretendiam pelas proibições. Então, proibir torres altas, vitrais coloridos, dando preferência a vitrais incolores, entrando assim na igreja uma luz branca, limpa, ou seja, proibiu o que existia nas igrejas até então medievais, na própria igreja de Saint-Denis, que vai ser construída e vai ser ornamentada, toda modificada pelo abade Surge. Então, não tinha necessidade para São Bernardo, não existia necessidade daquela profusão de elementos. O vitral, ele tem a sua função, claro, é como eu disse, aqui não entra uma discussão de valores. A gente não está querendo apoiar um grupo e outro, não. Aqui a gente está expondo o pensamento de uma época. Então, o vitral, que até então tinha a função, e a função principal do vitral é essa, é iluminar a igreja que era escura, então toma-se a luz natural para iluminar, mas depois toma a segunda função, que é a função evangelizadora, vai vir passagens da Escritura, passagens da geografia dos santos, justamente para evangelizar um povo que, na sua maioria, era analfabeto e que se tinha a ideia que foi formatada na Idade Média da Igreja dos Pobres, a Bíblia dos Pobres, quero dizer. A Bíblia dos Pobres, a Igreja medieval, a Igreja cluniacense, ela é uma igreja, é uma Bíblia dos pobres, porque o pobre ele não lê, ele é analfabeto, mas ele vê no vitral aquilo que ele escuta na pregação, aquilo que ele escuta na palavra de Deus, ele vê nas pinturas, nas imagens, aquilo que ele escuta. E proibir na arquitetura tudo que atrapalhasse o monge do que é essencial, sua intimidade com Deus. Então, aí está o grande alicerce, né, do pensamento de São Bernardo, quando ele proíbe o uso de capitéis nas igrejas, nos claustros, apesar de muito embora, se nós pesquisarmos nos livros de história da arte, no próprio Google, nós vamos encontrar mosteiros cistercienses na Espanha, Portugal e na Itália, que traz todos esses elementos que no início eram proibitórios por São Bernardo. Mas ele proíbe, não é? A figura de anjos, a figura de animais fantásticos, né? Que muitas vezes eram trazidos da mitologia e eram cristianizados. Então a gente vê aí a diferença
de um carpitel medieval e de um da igreja de Alcobaça, muito mais limpo, muito mais puro, apenas trazendo elementos vegetais, folhas de acanto, flor de lis. Então, para São Bernardo é isso. O ideal é fazer com que a arte não atrapalhasse aquilo que era o essencial para o monge e para aquele também que ia até a igreja, né, abacial, era não distrair da sua primacial função, que é a oração. Então, aí nós temos os vitrais, não é? Que foram concebidos pelo Abade Suger, os vitrais coloridos, sempre trazendo a passagem da vida dos santos, a geografia, ou então passagens bíblicas, que serão fortemente condenados, né, por São Bernardo. E aí São Bernardo faz uma pergunta que é interessante: o que é Deus? Né? E aí nós olhamos para a nave da igreja de Alcobaça, que na verdade são 3 naves, que quem olha, o observador que entra descuidadamente pensa que elas têm a mesma altura, mas não é. As 3 naves, mas a do meio possui uma altura maior para mostrar justamente a grandeza de Deus. E São Bernardo pergunta, então, o que é Deus? E automaticamente ele responde: Deus é largura, comprimento, altura e profundidade. Então, olhando para a igreja de Alcobaça, para a igreja de Santa Maria de Alcobaça, que foi o mosteiro beneditino, mosteiro cisterciense beneditino, nós vemos essa expressão de São Bernardo: Deus é largura, comprimento, altura e profundidade. Então, olhar para essas colunas é vislumbrar a grandiosidade de Deus. Então, São Bernardo, Bernardo de Fontaine de Dijon e mais tarde o São Bernardo de Claraval, ele vai fazer com que essa arte que já existia desde a Idade Média, a Alta e a Baixa Idade Média, e que foi tão explorada, sobretudo pelos monges negros, os monges beneditinos, ela passe agora a também refletir o significado para o qual ela foi concebida, que é justamente estabelecer, fazer com que o monge estabeleça um íntimo contato com Deus e não se perca, né, em meio àquela profusão de elementos. É muito do que os monges chamados boironenses depois, né, os alemães, os boironenses da abadia de Boiro, vão querer também resgatar justamente no século XIX, não é, esse ideal de São Bernardo, só que não com esse pensamento de despojamento, mas com a mesma ideia de Cluny, só que cristianizando elementos da arte egípcia para a arte cristã. É muito interessante. Então, se a gente entra na igreja boironense, né, chamada igreja boironense, ali, por exemplo, em São Paulo tem a igreja do Mosteiro de São Bento de São Paulo, é uma igreja boironense. E é chamada também a igreja dos pobres, né, porque evangeliza através dos seus elementos artísticos, evangeliza através dos seus painéis, tanto da Sagrada Escritura como da geografia dos santos. E não podemos esquecer que essa arquitetura vai se espalhar por todo o mosteiro, não é? Então, não vai ser uma coisa à parte, não vai ser uma privada à igreja abacial, vai se refletir na cozinha, vai se repetir no claustro, vai se repetir no escritório monástico, sobretudo, que é o lugar onde a gente pode dizer que se expande a cultura, não somente intramuros, mas extramuros, né? Porque dentro do escritório monástico estavam distribuídos aí os monges que tinham as suas diversas funções. Ora, um copiava os textos, e esses textos a gente sabe que não eram somente textos ligados à cristandade, estamos falando de uma cristandade antes do século XVI, depois com a Reforma Protestante, mas não eram somente textos religiosos, mas eram textos humanísticos, eram textos filosóficos, e graças a esses copistas, vários textos de filosofia chegaram até nós, foram guardados, foram salvos, porque se copiava vários textos, e um mosteiro que não tinha aquele texto mandava geralmente buscar aquele texto lá, ou mandava se copiar, e não era um trabalho fácil, porque se copiava
o texto, depois tinha o iluminador, que era aquele que era responsável de implantar a folha de ouro, aquele que era responsável por colorir também o texto. Então, a gente vê nas várias iluminuras, que até hoje estão nas bibliotecas, sobretudo as bibliotecas monásticas, a riqueza desse trabalho que era produzido nos escritórios monásticos, e era uma função para a vida toda. Um monge não era designado por um tempo para ser copista, nem para ser iluminador, nem para colorir os textos. Ele era designado para a vida toda. Então, nos livros, no livro de Introdução à História Monástica, por exemplo, do Abade Emanuel, ele fala que existiam monges que passavam a vida toda ali e ficavam cegos e morriam ali porque se copiava também a luz da vela. À noite passava-se o tempo copiando, iluminando. Então, a gente sabe que isso mexe com a visão, mexe com a saúde. Então, eles dedicavam a sua vida toda a serviço disso, e isso chegou à humanidade. Isso não ficou privado dentro dos mosteiros. Depois a gente vai ver a ascensão das universidades, né? Já com os dominicanos, com os pregadores, nós vamos ver a ascensão das faculdades e as universidades também ali próximo às catedrais. Então, veja, a base nasceu dentro dos mosteiros, depois isso vai implodir, não é? Isso vai para o mundo. E os filhos de reis, a maioria da humanidade, a maioria da população era analfabeta, a gente não pode esquecer disso. Filhos de reis eram mandados para o mosteiro para serem educados, porque não era porque era príncipe ou era rei que era culto. Às vezes era um príncipe que não sabia ler, não sabia escrever, então eram mandados para os mosteiros e lá aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam muitas vezes o ofício da escrita e da iluminação, e faziam e levavam isso para os castelos, e faziam isso nos castelos. Então, a base da cultura da humanidade, e principalmente do Ocidente, deve-se à ordem monástica, beneditina sobretudo, mas beneditina cisterciense, porque, como Dom Abade fala, a ordem cisterciense não é uma reforma, mas é uma restauração, não é? Então, se guarda elementos, não se abandonou, se guarda, tanto que se leva a regra de São Bento, são beneditinos, vivem a regra de São Bento, mas são os monges brancos, não é? Enquanto nós somos os monges negros, porque usamos o hábito negro, eles são os monges brancos, são os cistercienses brancos. E contribuíram, sobretudo, não somente na parte cultural, intelectual, mas na agricultura, na pecuária. Esse próprio mosteiro de Alcobaça, que foi doado pelo Dom Fernando Henriques, ele vai doar uma extensão de terra enorme para a ordem cisterciense poder construir esse mosteiro. E não era somente um mosteiro, era uma extensão de terras gigantesca, onde era cultivado uma variedade enorme de elementos que serviam para a subsistência da comunidade monástica, mas também servia para a subsistência dos servos que moravam da população, ou seja, da população que morava ao redor do mosteiro, próximo ao mosteiro. Então, essa é a minha fala, né? Tomei como exemplo, sobretudo, o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que não é mais um mosteiro cisterciense, é um mosteiro que foi supresso, né? Como a maioria dos mosteiros em Portugal, passaram a cargo do governo, pertencem ao governo, como também na Itália, a maioria dos prédios e dos mosteiros pertencem ao governo, apesar de ter uma comunidade, mas o proprietário daquele mosteiro, daquele prédio, é o governo, né? Então, desde que se exista uma comunidade ali vivendo, então a comunidade continua cuidando daquele prédio. Quando a comunidade deixa de existir, que é o grande perigo, o prédio passa a ser usado pelo governo com um outro sentido, com uma outra função. Então, essa foi a contribuição desse momento, diante de algumas intempéries que teve. E aqui eu finalizo, então, essa exposição. Muitíssimo grato, Dom Anselmo. E sobraram ali, graças à gentileza de vocês, temos aqui 10 minutos, né, que poderíamos conversar aqui com os conferencistas, caso alguém tenha alguma questão.
Não podemos abrir muito, mas teríamos um pequeno tempo ali para alguma questão para os últimos conferencistas. Hilda, por gentileza. Eu quero agradecer essa oportunidade ímpar. De fato, eu estou bem emocionada, né, por tudo que a gente ouviu, e também porque eu sou de origem baiana, né, os meus pais são da Chapada Diamantina, e é impressionante como, sendo da Chapada, ali no sudoeste da Bahia, eu estava falando até com o professor Márcio, eu falei, professor Márcio, as pessoas divulgam os passeios da Chapada Diamantina, e só, e ponto, né? E conhecer essas histórias do sertão, né? Do sertão mesmo, é muito centro, né? Esse lugar que vocês estão falando, eu estou profundamente emocionada, profundamente feliz, né? Não sou, né, minha origem aqui de São Paulo, mas a minha família toda é da Chapada Diamantina, de uma cidade histórica chamada Rio de Contas. Então, eu já me comprometi agora, se Deus quiser, se Deus me ajudar, né, obviamente, aí já até vi a distância aqui de carro, né, como que a gente faz para acessar o mosteiro, e também a Salvador, né? Eu tenho uma grande também referência familiar lá em Salvador, então assim eu me sinto muito dentro dessas falas de vocês, não me sinto de jeito nenhum fora, né? Só que fiz a minha vida aqui, né? Mas acho que eu estou querendo ir para aí, não sei não. E eu estou muito agradecida, né? Sinceramente, muito agradecida por tantos esclarecimentos, por tantas biografias importantes, né? E, de fato, perceber que o Brasil ele é muito mais do que aquilo que a gente imagina ser, né? Nesses rincões, né? A minha família, eu sempre ouvia assim, falando, porque aqui é o sertão da Bahia, né? E eu ficava emocionada só de ouvir isso. E eu pertenço também a esse lugar, né? E obrigada por vocês me trazerem de volta essa memória, né? E eu fiquei bem emocionada e bastante curiosa para ver de perto tudo isso. E eu falei para o professor Márcio que eu vou dormir na frente do computador, porque amanhã não vou perder a fala de vocês sobre os vitrais do mosteiro. Muito obrigada mesmo, de coração, muita gratidão, muita gratidão. Obrigado, Hilda, pela tua fala, pela tua presença. Como diz o Guimarães Rosa, o sertão é do tamanho do mundo e existe dentro da gente. E a gente quer compartilhar isso contigo e com cada pessoa que está aqui presente. Eu gostaria, não sei se tem mais alguém aqui que gostaria de colocar alguma questão, porque, se possível, nós temos aqui o nosso abade emérito, Dom José, e, se possível, eu gostaria de terminar com uma fala do Dom José, que é um dos nossos monges ali, primeiros da comunidade cisterciense de Jequitibá, que está aqui conosco, e, se possível, né, eu gostaria de ouvi-lo, né? Não sei se alguém poderia ajudá-lo, intermediar. Enquanto isso, agradecer a cada pessoa que está aqui conosco, né, pela presença. Eu quero colocar um hífen nessa presença, né, na palavra. E esperamos contar com vocês. Amanhã teremos um dia grande, né? Aqui na Bahia se fala do dia grande. Geralmente o dia grande é o dia santo, né? Mas não. Espero que o dia amanhã seja grande, seja santo, né? E a gente pretende, amanhã encerraremos o nosso evento e eu farei uma alteração aqui, porque teremos algumas mudanças no cronograma, mas farei a alteração do cronograma e pretendo reenviá-lo
Eu vou deixar também o meu contato aqui, se alguém precisar falar diretamente comigo, pedir a programação, etc., estarei sempre à disposição. Oi, irmã Isabel, tente ajudar o Padre José para abrir o microfone para ele falar. Doutor Everaldo gostaria de ouvi-lo. Eu acho que ela está aí na sala também. Amém. Tá? Tá. Agradeço. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui agradecidos por esta grande iniciativa de rever os alicerces da nossa vida religiosa, da nossa vida humana, da vossa transformação, onde nós podíamos participar. E desejamos que este simpósio seja uma grande animação de assumir a força do Evangelho, a força divina, a força de nós ficamos alegres, mesmo muitas vezes nas dores, mas a grande alegria é que temos o Senhor Jesus, temos os santos, temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que nos enviam para continuar a organizar este mundo de amor, de justiça, de paz. Muito obrigado por este esforço. Eu desejo que este grupo, este trabalho, seja um grande benefício para todo o nosso povo, todo o povo brasileiro, para nós sejamos capazes de participar e, na fidelidade do Evangelho, renovamos a nossa vida, renovamos a vida dos nossos irmãos. Nós estamos agradecidos. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã queremos nos realizar com as palestras. Deus ilumine. Deus nos dá força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutor Everaldo,
Microfone, Everaldo. Seu áudio, Everaldo. Grato a cada pessoa que se faz presente e a gente parte com as palavras do Dom José. Bom descanso. Até amanhã.